No tema do dia desta sexta-feira, o último desta semana, temos connosco o editor do Playmaker Stats, o nosso portal inglês, Daniel Oliveira, para falar um bocadinho sobre um dos pontos-chave deste Boxing Day, que foi a vitória do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo sobre o Tottenham. Portanto, Dan, bom dia. A minha primeira pergunta para ti, no fundo, é mais uma grande vitória do Nottingham. Como é que podemos explicar este trabalho de Nuno Espírito Santo na Premier League este ano? Bom dia, André. É um trabalho fenomenal o que o Nuno tem feito. O Nuno foi anunciado como treinador do Nottingham Forest, fez na semana passada um ano, foi pouco antes do Natal. Só para metermos um pouco o contexto, o Nottingham Forest era um clube que tinha sido penalizado pela Premier League com uma dedução de pontos. Tinha saído um treinador que era bastante querido entre os adeptos, pelo facto de ter sido o treinador que os levou de volta à Premier League e os conseguiu manter na primeira época. E era um Nottingham Forest que estava na zona de descida, com os jogadores animicamente muito em baixo. Portanto, o Nuno, naqueles primeiros meses de Nottingham Forest, o trabalho dele era manter o Nottingham Forest e prepará-lo para esta época. O que está a acontecer esta época é absolutamente histórico. Só para trazer aqui um pouco os números, o Nottingham Forest este ano já tem mais pontos que na época passada. Claro que é preciso ressalvar que no ano passado eles tiveram uma dedução de pontos. Este ano já tem 34, no ano passado fizeram apenas 32 pontos. Já têm mais vitórias este ano, têm 10, no ano passado só tiveram 9. E um facto histórico que ontem eu tive a possibilidade de pesquisar é que desde que existem 3 pontos em Inglaterra, que é desde 1981-82, contando a era da Premier League e a antiga First Division em Inglaterra, só na época 86-87 e na época 87-88, sob a régide do mítico Brian Clough, o Nottingham Forest fez mais pontos após 18 jogos. Foram 35 em 86-87 e 37 em 87-88. Portanto, é a terceira melhor marca do Nottingham Forest após 18 jogos na primeira divisão inglesa e tem sido... Os adeptos estão em delírio mesmo. Pegando exatamente por aí, porque são 34 pontos na Premier League, é um terceiro lugar e neste momento o Nottingham Forest está em posição de Liga dos Campeões. Sim. Por isso, para ti e na percepção do adepto inglês, quais é que têm sido os verdadeiros pontos fortes do Nottingham até agora? Temos que meter aqui um ponto, é que o Arsenal vai jogar, pode passar para segundo lugar, mas o Nottingham Forest ir para quarto lugar. Mas há uma coisa que é garantida, é que a próxima jornada, que vai ser jogada entre domingo e segunda, vai marcar o meio do campeonato da Premier League, 19 jogos. E há uma coisa garantida, é que o Nuno Espírito Santo e o Nottingham Forest vão passar o ano no top 4 da Premier League, que é algo que no início da época ninguém imaginava. Os pontos fortes, há dois que eu quero destacar, que é obviamente a consistência defensiva do Nottingham Forest esta época tem sido monumental. A adição do Matt Sells no início, o guarda-redes em janeiro, deu alguma segurança na baliza, porque no início da época passada com o Matt Turner e com o Odysseas Vlachodimos houve ali bastante insegurança. O Matt Sells foi uma grande adição. Este ano o Murilo e o Neco Williams, a defesa tem estado brutal. São a terceira melhor defesa da Premier League, só o Liverpool e o Arsenal é que têm uma defesa melhor, com o Nottingham Forest tem 19 golos sofridos. E outro dos pontos fortes é o City Ground, é o estádio do Nottingham Forest. É muito difícil alguém bater o Nottingham Forest lá. E ontem foi mais uma prova que os adeptos, quando se envolvem com a equipa naquele estádio, é muito difícil bater. O próprio City, mesmo quando ainda estava lá Steve Cooper, na primeira época do Nottingham Forest, empatou lá. É um campo bastante difícil de lá bater e claro que há outros pontos fortes, mas esses são os dois mais fortes. Passando dos pontos fortes para os jogadores fortes. Quem são os jogadores que tu destacas neste Nottingham Forest? Essa pergunta é difícil. É que eu era capaz de dar aqui 7 ou 8 que estão a fazer uma época brutal. Vou escolher 3. Como acabei de dizer, o Murilo, a par do Virgil van Dijk, dos melhores centrais da Premier League, sem a mínima dúvida. Dificilmente o Nottingham Forest vai conseguir manter o Murilo na próxima época. É um dos
centrais de destaque na Europa neste momento, não tenho a mínima dúvida. Depois, um dos meus jogadores fetiches, o Elliot Anderson, no meio campo, veio esta época do Newcastle, não tinha muito espaço no Newcastle devido ao Bruno Guimarães, Joe Wellington, e então encontrou esse espaço no Forest. E é um jogador, como se costuma dizer, a bola nos pés dele não chora. É mesmo um jogador que tem uma qualidade acima da média e veio dar outro toque de magia ali ao meio campo do Forest. E depois tem que se falar também do Morgan Gibbs-White. O Forest, desde os anos 90, não tinha nenhum jogador chamado à seleção inglesa, agora tem Morgan Gibbs-White. O Nuno já o conhecia do Wolves, quando trabalharam os dois lá, e este ano o Morgan Gibbs-White foi para outro patamar e já é um jogador chamado à seleção inglesa e tem feito uma temporada fantástica. Numa das últimas perguntas deste tema do dia, tem a ver exatamente com o que tínhamos falado há pouco do lugar em que o Forest está na Premier League. Acreditas que vão conseguir estar pelos lugares cimeiros até ao fim da temporada? É difícil responder a isso. Há uma coisa que é certa, é que os adeptos, mesmo os adeptos que não são do Forest, nutrem uma pequena simpatia por aquilo que o Forest está a fazer em Inglaterra. E então o Forest tem uma coisa que os outros clubes não vão ter, que é, não tem aquela pressão extra de ter que manter-se lá. Portanto, o Forest tem a certeza, e estes últimos 4 vitórias consecutivas, incluindo e ganhar ao Old Trafford e ontem ao Tottenham, mostraram que eles são capazes de bater seja quem for, onde, e o que pode acontecer é, jogo a jogo, eles ganharem cada vez mais motivação e quem sabe, pelo menos um lugar europeu. Acho que é uma coisa bastante execuível para o Nuno e para o Nottingham Forest esta temporada. Deixando agora um bocadinho de parte nesta última pergunta, exclusivamente o Forest, mas falando também dos restantes treinadores portugueses que atuaram no Boxing Day, qual é que é o balanço que tu fazes da prestação? Tanto que até existiu um duelo entre Vítor Pereira no Wolverhampton e de Ruben Amorim no Manchester United. Sim, pegando numa das batalhas entre treinadores portugueses, que este ano vamos ter imensas, o Vítor Pereira não podia ter tido um melhor início. O Wolves estava a ter alguns problemas com o Gary O'Neill e o Vítor chegou lá. Obviamente que isto puxa mais animicamente os jogadores, não foi uma questão tática, mas a verdade é que são 2 jogos, 2 vitórias. Ontem estive a fazer uma pequena pesquisa. Dos treinadores portugueses que estiveram na Premier League, só o José Mourinho conseguiu vencer os 2 primeiros jogos e o Vítor Pereira conseguiu o mesmo feito. Claro que é apenas uma pequena curiosidade, o Vítor Pereira vai ter ainda um longo caminho a percorrer. O Wolves provavelmente é dos plantéis, não quero dizer mais frágeis, mas comparando a outras equipas da Premier League, tem um plantel um pouco mais debilitado, mas foi uma grande vitória para ele. O Ruben, ele próprio disse que ia passar por uma tempestade e agora vamos a ver quando é que a tempestade passa. E pegando também no Marco Silva, outro trabalho, podíamos também fazer um tema do dia no Marco Silva, grande trabalho que ele fez, que está a fazer com o Fulham. Ontem subiu ao 8º lugar, mas com os mesmos pontos do Manchester City no 7º lugar, portanto vai estar a lutar por também lugares europeus em Inglaterra. E também é preciso dizer o trabalho que ele tem feito, porque nos últimos anos nós temos visto o quão difícil é uma equipa subir da Championship para a Premier League e o Marco quase todas têm descido e o Marco, o Fulham, tem estabilizado o clube e um clube que tem perdido jogadores-chave ao longo destas temporadas. Portanto, grande trabalho também do Marco e uma vitória num derby de Londres contra os vizinhos do Chelsea ainda tem mais sabor. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas e ainda hoje, se é uma pessoa que gosta do mercado de transferências, há um episódio especial do Ataque Rápido disponível em 00.pt, só exclusivamente sobre recordações do mercado de inverno.